Bem, alunos, vamos para a última parte de álcoois, né? Nós teremos então as propriedades dos álcoois, né? As propriedades que os álcoois possuem, né? Primeiro a gente vai ver com relação à solubilidade. Bem, quando nós temos álcoois, né, de 1 a 3 carbonos, eles têm em água, né, uma solubilidade infinita, ok? Quando você começa a aumentar a cadeia carbônica, né, você percebe que você começa a ter uma solubilidade mais limitada dos álcoois. Tá? Por que isso acontece? Ora, no álcool nós temos duas partes. Nós temos uma parte que ela é polar, né? Ela faz inclusive ligação de hidrogênio. Né? E nós temos uma parte, que é esse do OH, aliás, que é do R, que representa uma cadeia carbônica, né? Que é uma parte apolar. Né? Ela faz uma interação mais fraca no caso de polo induzido, ok? Ou de polo momentâneo. Bem, acaba que quando você tem essa molécula, você tem essas duas partes. Quando você começa a aumentar demais a parte, né, da cadeia carbônica, isso significa que você está aumentando a porção apolar da sua molécula, né? Enquanto você está deixando pequenininho ali sua parte polar, no caso. Ok? Então, por isso que quando você tem álcools de 1 a 3 carbonos, você tem uma solubilidade infinita. Significa que a interação desse cara aqui ele é muito boa em água. Só que a partir do momento que você começa a aumentar a cadeia carbônica de 4 a 5 ou até mesmo superior a 5, a solubilidade vai cada vez mais decaindo. Significa que quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade do seu álcool em água. Tudo bem? Então, se a gente pegar álcools primários, por exemplo, apenas com uma hidroxila, um monoálcool no caso, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel o álcool é em água. Porque você aumenta muito a parte que é apolar e a parte polar é apenas uma pequena fração. Ok? Então, de 4 a 5 carbonos, nós temos uma solubilidade limitada. Acima de 5 carbonos, nós passamos a ter álcoois que são insolúveis, tá? Isso aqui eu estou falando para necessariamente monoálcoois, ok? Monoálcoois, ok? Beleza. Então, em geral, nós temos que quanto maior a cadeia carbônica, maior, né, o ponto de ebulição do seu álcool. Isso acontece, né, porque você vai ter uma maior massa, né, do seu composto. Se você tem uma maior massa, necessariamente você vai ter maior, então, seu ponto de ebulição, ok? Mas, olha só, lembre-se, quanto maior a cadeia carbônica que você tem, maior a porção apolar, né, e menor, necessariamente, a solubilidade em água, tudo bem? Então, vamos lá. À medida, então, que a cadeia carbônica, ela aumenta, né, os álcoois vão se tornando mais viscosos, né, e necessariamente eles acabam se tornando sólidos, né? Quanto mais você vai aumentando a cadeia carbônica de um monoálcool, por exemplo, você vai chegar em um momento que ela vai se tornando mais viscosa com o tempo, o seu composto, e quanto mais você vai aumentando o número de carbonos, ele fica sólido em um determinado momento e necessariamente ele vai ser inodoro no final das contas, tudo bem? Mas tem um outro adendo. Não só o aumento da cadeia carbônica resulta numa maior hidrofobicidade, ou seja, uma menor solubilidade em água, mas a gente tem que levar em conta também que se a gente tiver a mesma estrutura de cadeia carbônica, só que se a gente aumentar os grupos OH, né, se a gente aumentar o número de hidroxilas que a gente tem numa mesma cadeia carbônica, acaba que a gente vai aumentar a interação com a água, a gente vai ter mais locais quais são possíveis fazer uma ligação de hidrogênio e, consequentemente, a interação com a água melhora. Então, eu quero que vocês deem uma olhada não só com relação ao número de carbonos que eu tenho, mas eu quero que vocês deem uma olhada também no número de hidroxilas que eu posso ter em uma determinada molécula. Tudo bem? Então, você tem que analisar pelas duas frentes. Tudo bem? Então, acaba que é um pouco difícil, né? Tirando essa parte aqui que é um pouco mais simples, né? Mas se você olhar para uma estrutura que é um pouco mais complexa, às vezes é um pouco difícil você falar se vai ser solúvel em água necessariamente ou insolúvel. Mas você tem que saber se vai ser mais solúvel ou menos solúvel comparativamente a outras moléculas. Se eu for comparar dois álcoois, a qual um tem uma cadeia carbônica maior e o outro menor, necessariamente aquele que tem uma cadeia carbônica menor
vai ser mais solúvel em água. Se eu for comparar dois álcoois com a mesma estrutura de cadeia carbônica, só que um vai ter mais hidroxilas e o outro menos, né? Aquele que tem mais hidroxilas vai ter uma melhor interação com a água. Tudo bem? No geral, é essas propriedades dos álcoois que eu quero que vocês saibam, ok? Até a próxima aula.